Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento para a gente compreender bem a vontade dele para nossas vidas. Porque a vontade dele é a melhor para cada um de nós. E eu entendo o seguinte, e você vai entender também. Quando você tem certeza de algo que é a vontade de Deus, quando você tem absoluta certeza, sem resquício nenhum de dúvida, que é a vontade de Deus, naturalmente, automaticamente, você tem coragem para enfrentar o mundo, para ir em frente. Ah, que maravilha! Porque Deus trabalha com a fé. Deus trabalha com segurança, com certeza. A palavra dele é espírito, é vida. Já a palavra do mundo, a palavra do diabo, traz dúvida, traz medo, traz insegurança. A pessoa fica na dúvida, sabe? Vou ou não vou? Aí a pessoa vai perguntar a outra pessoa, o que você acha que eu devo fazer? A outra pessoa, por sua vez, também não é liberta. Então, ela vai dar um conselho satânico. E aí, isso vai correndo de boca em boca e o mundo vai se encaminhando para o abismo. Mas quando as pessoas colocam a cabeça para pensar na palavra de Deus, é isso mesmo. Quando você raciocina, medita na palavra de Deus, você recebe a fé necessária, a certeza, a convicção do que você tem que fazer. E você tem coragem de fazer, de executar. Isso é que é bacana. Essa é a direção do Espírito Santo. Veja só, Jesus disse assim, olha só que bacana, que coisa magnífica. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei, raciocínio, não é sentimento não, raciocínio. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nosso Senhor é humilde de coração. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, o que trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele é humilde de coração. E ele provou essa humildade. Ele mostrou essa humildade. Então ele tem autoridade para cobrar de nós que somos nada, que somos... como nós poderíamos nos definir diante do Altíssimo? Nada. Zero. Menos do que nada. Jesus mostrou, provou que ele foi humilde de coração. Se você quiser ler comigo isso, você acha aí na sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, Filipenses capítulo 2,
se eu me engano. Olha só, capítulo 2 e versículo 5, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos cristãos de Filipe, ele diz: não atente, a partir do versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que ele queria dizer com isso? Veja só. De sorte que haja em vós, quer dizer, o relacionamento entre nós, pessoas e pessoas. Não atente para cada um que é propriamente seu, pessoal, mas cada qual também para o que é dos outros. Em relação aos outros, você olhar para si em relação aos outros, mas não olhar no julgamento, não julgando, nada disso, nem querendo, cobiçando, nada disso. Ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, vírgula, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, mas fez a si mesmo, Jesus fez a si mesmo de nenhuma reputação, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. E servo é o quê? Servo é o humilde. O servo é para servir. O servo nasce para servir. E só existe um só Senhor. Nos céus, na terra e nas profundezas do inferno. Só existe um só Senhor. E, perante o seu nome, todo joelho se dobrará. Nos céus, na terra e no inferno. Porque só existe um Senhor. Um só Senhor. Um só Deus. Mas mesmo assim, Jesus se despiu da sua autoridade divina, digamos assim. Ele tomou a forma de quê? De servo. Quer dizer, está aqui escrito, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quer dizer, servos, todos os homens são servos. Pode ter dinheiro, pode ser presidente disso, presidente daquilo, pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ser o mais rico do mundo, mas para Deus é um mero homem e nunca vai ser senhor, nunca. Vai ser sempre servo. Pode ter muita gente servindo-o, mas ele também é servo, porque só existe um só Senhor e Deus. Aleluia. Jesus, olha só, fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso é muita humilhação. Isso é humildade ao extremo. E achado, olha só, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Quer dizer, ele não tinha com quem se humilhar, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente
até a morte, e morte de cruz. E morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, aí diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, lá no inferno. Viu, minha amiga, meu amigo? O segredo de uma pessoa para agradar a Deus é assumir a sua posição mesmo. Porque ela já não é nada. Mas quando ela se considera menos do que nada, oh meu Deus, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade. Porque quando a pessoa coloca a sua vontade no altar, presta atenção, quando a pessoa coloca a sua vontade, ó, aqui meu Pai, está aqui a minha vontade. A minha vontade é isso, aquilo outro, mas eu entrego a minha vontade. Fica sujeita, a minha vontade fique sujeita à tua vontade. Isso significa humildade. Isso significa ser servo. Isso significa reconhecer Deus como único Senhor. Único Senhor. Não existe outro. Não existe outro. Porque todos os demais são nada. Você vê, por exemplo, nos céus, os anjos são todos servos. Não existe um anjo que seja Senhor. Não existe. Se lá no céu só existe um só Senhor, imagine aqui na terra. Só existe um só Senhor, o Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de ser para toda a eternidade. Jesus, mesmo tendo saído do Pai, mesmo tendo a forma de Deus, está aqui escrito, ele fez de si mesmo, fez a si mesmo de nenhuma reputação. Tomou a forma de servo, quer dizer, sendo forma de Deus, mas ele assumiu a forma de servo para fazer a vontade do Pai. Por isso que na sua maior aflição, no limite da sua dor, no limite do seu sofrimento, lá no Getsemane, ele disse, Pai, passe de mim este cálice, porque era muito cruel. 3 vezes ele orou, passe de mim este cálice, que estava no limite. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Deus ouviu a oração dele. Não passou a vontade, não passou o cálice dele, não, deixou ele beber o cálice até o final. Jesus foi até o fim, na obediência, na submissão, no ser servo do Altíssimo. Ora, se o próprio Filho humilhou-se a si mesmo para fazer a vontade do Pai, imagine nós, míseros homens, pecadores, cheios de falhas, cheios de achismos, cheios de vaidade, presunçosos, prepotentes, soberbos, orgulhosos, pedantes, sendo carne. Isso mesmo. Nós somos tudo isso mesmo sendo carne, perecível. E quando vêm as doenças, as enfermidades,
quando o ser humano tem que estar sujeito a outros homens e eles fazem daquele homem de gato e sapato lá no hospital, não é verdade? Vira para lá, vira para cá. E ali não tem orgulho, não há prepotência, não há soberba. Ali a pessoa fica entregue mesmo aos cuidados de terceiros, que por sua vez também são servos, também são homens, também estão sujeitos aos mesmos problemas. Então, minha amiga e meu caro amigo, por que estamos falando isso? Qual a razão? Qual o motivo de estar falando aqui da humildade de nosso Senhor Jesus? Deixa eu beber um pouquinho d'água. Por que a gente está falando isso? Por que você, eu, todos nós, temos obrigação de sermos humildes? Não é ser humildes por um interesse pessoal, não. É ser humilde como servo mesmo. Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? É ser humilde em toda a sua essência. Por que nós temos que ser humildes? Aí, galera, nós vamos lá no primeiro discurso que Jesus fez, lá em Mateus capítulo 5, e no versículo 3, Jesus diz, olha só a razão de você ser humilde, de você o dever de cada um de nós de sermos, de reconhecermos que nós somos nada, nós somos matéria perecíveis. Nós somos nada. Então, é só reconhecer, meu Deus, não sou nada. Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito, que é humilde, porque deles é o reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, você tem que ser humilde. Porque o reino dos céus, onde tem anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo diz santo, 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 diante do Todo-Poderoso. Para você entrar lá, para nós entrarmos lá, a gente tem que, aqui na terra, ser humilde de espírito, ou humilde em espírito, quer dizer, a nossa essência espiritual, humildade. Tal e qual Jesus foi aqui, mesmo sendo homem, mesmo sendo Deus, em forma de Deus, ele assumiu a forma de servo, humilde em espírito. Porque lá no reino dos céus, todos são humildes, todos são servos. Ninguém será senhor, ninguém será melhor do que o outro. Todos serão servos, porque Deus é Senhor dos que lhe servem. Para que ele seja Senhor da sua vida, amiga e amigo. Na prática, você tem que servi-lo. E servir a Deus é fazer a vontade dele. Assim como um empregado e o patrão. O relacionamento entre empregado e patrão é esse. O patrão manda e o empregado obedece. Por quê? Porque o patrão paga. Mas, no reino dos céus, o Senhor manda, porque os seus servos são nascidos dele. Não é que vão receber um salário lá em cima, não. É porque ele, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo,
faz gerar servos. Servos. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela se torna serva de Deus naturalmente. Ela não tem segundas intenções. Ela não carrega consigo malícia. Ela não carrega consigo orgulho, prepotência, soberba, nada disso. Ela é serva. Ela está sempre dizendo: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Assim como Jesus. Então, amiga e amigo, veja a necessidade de se nascer da água e do Espírito Santo. A necessidade de receber o Espírito Santo. Porque só o Espírito de Deus, somente o Espírito de Deus é capaz de gerar filhos humildes. Sem ele é impossível. Então, quando você vê na igreja uma pessoa ostentando lá a sua posição de pastor, de bispo, de obreira, disso, daquilo, uma autoridade na igreja e tal, essa pessoa que ostenta, ela não nasceu de Deus sequer. Ela continua sendo a mesma criatura que nasceu de seus pais. Ela carrega o DNA de seus pais. Mas, quando ela nasce do Espírito Santo, primeiro, para nascer de novo, ela tem que morrer para esse mundo. Espiritualmente, ela tem que morrer. Então, depois que ela morre, que é sepultada no batismo nas águas, o batismo de arrependimento, e então o Espírito Santo vem e fala uma nova criatura. Aí sim, ela nasce do próprio Deus. Aí sim, ela tem a natureza de Deus, o DNA de Deus. E ela então é serva. Ela se transforma em serva. A grandeza dela é ser serva, é servir a Deus. É para isso que ela foi gerada, para servir a Deus. E se ela não serve a Deus aqui neste mundo, no reino de Deus aqui neste mundo, no reino dos céus, é óbvio que ela não vai fazê-lo. Então, para que ela nasça de Deus, ela tem que ser humilde. E então o Espírito Santo vem e fala uma nova criatura, nascer do Espírito Santo. Só os filhos de Deus, os nascidos da água e do Espírito Santo, são humildes, suficientes para servirem a Deus por toda a eternidade. Quem ainda não nasceu da água e do Espírito Santo não sabe o que é isso. Carrega consigo ainda resquícios da sua velha natureza, da sua soberba, enfim, dos seus achismos e etc, etc, etc. Jesus disse que o reino dos céus, para entrar no reino dos céus, para se tomar posse do reino dos céus, tem que ser humilde em espírito, ou pobre em espírito. Não é pobre de miséria, de pobreza, não. Porque Abraão era rico, Salomão era rico, os homens de Deus, no passado, os reis eram ricos, etc. Está se falando de pobres em espírito, que significa humildade. Ó, meu Deus, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade. Essa humildade que nós temos que ter para com Deus, ela é passada também para as pessoas com quem convivemos. Somos humildes em espírito, porque temos a natureza divina. Isso, amiga e amigo, nós trataremos mais amanhã. Mas eu estou falando assim para você se preparar para domingo. Domingo.
quando você vier na Igreja Universal do Reino de Deus, nessa campanha de Ana, você tem que estar vestida física e espiritualmente, sobretudo espiritualmente, de humildade, para chegar e se colocar diante de Deus e falar: meu Deus, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade. Porque quem é humilde quer fazer a vontade de quem é o Senhor. Só existe um Senhor. E servos, existem N servos por esse mundo afora. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Foi a humildade de Ana que fez-la alcançar o milagre dos milagres. Até amanhã. Deus abençoe.